E aí, gente, bom dia. Depois de dar uma olhada aí nesse vídeo que eu deixei sobre os indicadores, né, de saúde pública, vamos continuar aqui para observar agora os sistemas de defesa específicos e inespecíficos do nosso corpo. Vai ser rapidinho esse vídeo só para a gente fechar o capítulo, ok? Começando pelos sistemas inespecíficos. O próprio nome já diz, são as partes do nosso corpo, né, o sistema do nosso corpo, que ele não é específico para algum tipo de doença. Ele está lá disponível o tempo todo e ele não foi feito para algum vírus, alguma bactéria específica. Ele só está lá. Para ajudar a entender, vamos pensar assim. Vamos pensar que o nosso corpo seja um grande castelo. Então, você tem um reino, né, murado, então ali é o nosso corpo delimitado pelos muros de pedra erguidos e super rígidos, e que você tem, dentro desse muro, você tem também os guerreiros, os soldados, né, que estão dispostos a batalhar contra qualquer invasor que entrar nesse muro. Contudo, o invasor vai ter a sua dificuldade de entrar. Afinal, né, ele vai se deparar com uma paredão de pedra. Para ele atravessar ela, ele vai ter que se esforçar bastante. Depois que atravessar, ele vai ter que se esforçar ainda mais para lutar contra esses soldados. É basicamente assim que funciona o nosso sistema de defesa. O muro é o sistema de defesa inespecífico. Ele está lá, tá ligado? Ele está lá. Você não mexe, não deixa lá. E a gente pode dizer que é basicamente as nossas barreiras naturais. A nossa pele é um bom exemplo disso. Ela evita que um ente patógeno, que algum vírus, que alguma bactéria entre diretamente no nosso corpo, porque ela está aqui. Agora, se você tem um buraco nesse muro, se por algum motivo um dia você acabou batendo, atingindo com a bala de canhão esse muro, quebrou, fez um buraco nele, agora tem uma forma dos inimigos entrarem, né? Vai ser um pouquinho de cada vez assim, mas eles ainda vão conseguir entrar. É o que acontece, por exemplo, se você se machuca. Você vai abrir um espaço, uma brecha, para que alguns entes entrem, né? Alguns organismos, micro-organismos, entrem no seu corpo. Aí eles vão se deparar com o quê? Com um outro mecanismo inespecífico, que no caso são soldados que estão lá largados só na espera. Eles ainda são inespecíficos porque eles não esperavam, eles não te conheciam, não conheciam esse micro-organismo que estava entrando, eles só vão lá atacar, não sabem se o cara é resistente ao quê, se ele é fraco ao quê, não sabem. Então vamos dizer assim, o cara pode ser, por exemplo, extremamente resistente ao fogo. Não sei, tá com a armadura especial, né? O exército que tá vindo tem uma armadura especial que é resistente ao fogo. E o nosso exército que estava dentro do muro começa a atacar eles com lança-chamas, sabe? É tipo, meio que na sorte, é inespecífico. Então pode acertar, pode errar, pode ter equivalente, é uma coisa meio que na sorte. Mas esse sistema inespecífico vai servir para uma coisa. Os soldados vão ter o primeiro contato com essa galera que está invadindo. Eles vão analisar, vão ver o que é que esses caras são capazes, as coisas que eles são fortes, as coisas que eles são fracos, e vão passar isso para o centro, né, para o centro de comando lá dos soldados, vamos dizer, né, a tenda lá onde fica o comandante. Aí o comandante vai reunir um grupo de soldados e vai dizer assim, olha, a gente tem que analisar esses caras aqui, a gente vai atacar eles com isso, vai evitar usar isso, vai usar essa estratégia, ou seja, ele vai criar o que? Soldados específicos. Sacaram? Então, os sistemas inespecíficos, as partes inespecíficas, a gente pode dizer que são as nossas peles, a nossa pele quer dizer a nossa mucosa, né? As mucosas do nosso nariz, por exemplo, nossas lágrimas, etc. Coisas que saem normalmente, que estão aí toda hora e que a gente usa toda hora. Outro mecanismo inespecífico, que serão soldados, seriam os nossos queridíssimos mastócitos e neutrófilos, ok? Que são células voltadas para a defesa do corpo, mas elas também estão por ali, elas são inespecíficas, não foram feitas para uma determinada bactéria, um determinado vírus, um determinado micro-organismo. Elas vão lá e servem para tudo. Podem não ser excepcionais, mas também não são decepcionantes, estão lá medianas, okay? Medíocres. Elas são o primeiro embate, o primeiro baque que vai tentar ser feito contra a invasão. Então, eles estão na corrente sanguínea e vão ir diretamente para o lugar onde está tendo a infecção ou a invasão
que é por um processo chamado diapedese. Eles fazem a fagocitose desses seres, dessa bactéria, por exemplo, desse micro-organismo, enfim, que é basicamente engolir e digerir, né? É aquela fagocitose que a gente conhece já muito bem. A febre também é um mecanismo de defesa inespecífico, ou seja, o nosso corpo esquenta tentando buscar uma forma de deixar o ambiente menos agradável para o micro-organismo. Agora, o mecanismo de defesa específico já são os linfócitos, que a gente chama. Então é como se chegasse agora a cavalaria armada e equipada, pronta para ir de encontro àquele exército específico. Então aqueles caras que eram resistentes ao fogo, a gente já sabe que não vai usar fogo. Então essa galera que está vindo vai estar sem nenhum lança-chama, vai estar sem nenhum tipo de arma de fogo. Eles vão estar usando, vamos dizer aqui, água, não sei. Não quer dizer que os caras sejam fracos à água, mas... Eles vão saber as fraquezas do exército que está chegando e eles vão usar as fraquezas contra eles, ok? Então, os linfócitos, eles são células capazes de identificar, né, nesses organismos que estão entrando na gente, quais são as suas fraquezas e utilizar elas contra eles, ok? Então, eles são especializados para destruir aquele micro-organismo específico. Por isso que eles são o sistema, o mecanismo de defesa específico. Então, aqui na página 93, a gente vai ter também as alergias. O que acontece com as alergias? Basicamente, quando o nosso sistema imune, que é esse sistema todo que eu estou dizendo aqui que funciona para defender o nosso corpo, ele acaba defendendo o nosso corpo de quem não deveria defender. Então, vamos dizer assim, está entrando um comerciante no nosso reino. E aí os soldados começam a atacar o comerciante. O cara fica assim, oxe, mas eu não estou fazendo nada, estou aqui para vender as coisas. Os caras vão lá e começa a querer bater no cara e tal, ele tem que fugir. Ou seja, o nosso sistema imune está atacando quem não devia atacar, sabe? Não é ninguém fundamental assim, mas é alguém que, poxa, não precisava. Aí você tem a alergia, ok? A alergia ela é extremamente preocupante, porque se você tiver contato com alguma substância dessas que você tem alergia, pode ter um problema sério no seu sistema imunológico. Você pode acabar tendo até um ataque por causa de toda alteração no seu organismo que acontece quando esse reino está tentando ser defendido. Um exemplo que eu posso dar aqui, nossos vasos sanguíneos, onde corre o nosso sangue e tudo mais, eles são dilatados, ou seja, eles ficam maiores para correr melhor o sangue e também para correr melhor os anticorpos e essas células que a gente citou de defesa. Ou seja, nossa pressão ela baixa. E quando a gente tem pressão baixa, a gente fica tonto, fica se sentindo mal. E se você não tratar bem todas as consequências dessa alergia, você pode até mesmo morrer. Então, é muito preocupante. Até porque a gente se preocupa muito, né, em não encostar em algo que tem tétano e não ter contato com algum lugar que tenha muitas bactérias. Mas se você tem alergia a amendoim e você não sabe, você não vai pensar muitas vezes se vai comer ou não a paçoca, tá? Então você tem que ter esse conhecimento de si, saber ao que você é alérgico e tal, para evitar. Porque senão, se entra um monte de... Pensa assim, se entra um monte de comerciante nesse reino e todo mundo começa a atacar esse comerciante, você pode ter um sério problema de estrutura, pode destruir coisas que não era para destruir, pode acabar tendo vários problemas ali, sem contar que alguns outros micro-organismos podem aproveitar a brecha para entrar. Então, muita atenção nesse momento. Agora a gente está falando aqui também sobre esse lance de imunidade. A gente pode ter uma imunização que é natural ou adquirida. A nossa imunização natural, ela é basicamente uma forma de acrescentar a esse exército de uma forma natural, ou seja, esse exército lutou várias batalhas, ele vai aprendendo novas técnicas e tal, então essas células vão se tornando mais espertas. Isso é a forma ativa, ok? Já a forma passiva é quando a gente recebe de alguém, né, essas células. Então vamos dizer que um reino vizinho aqui que gosta da gente manda pra gente cá alguns guerreiros que já têm experiência na área. Isso acontece quando, por exemplo, você está se desenvolvendo na barriga da sua mamãe e aí algumas células de imunidade dela passam para você
quando você ainda é um recém-nascido. Olha lá que coisa linda. Então, você ganha um reforço para as suas batalhas da vida, por causa da sua mamãe. Olha lá, sua mãe tem que ser valorizada, rapaz. Quando a imunidade é adquirida, vamos lá, a gente tem duas formas de fazer isso. A imunidade adquirida, que não é algo que já aconteceu naturalmente, é quando esses soldados, eles são munidos por muitos soldados de um outro organismo, ou de um outro reino, no caso, ou então quando eles são treinados, por assim dizer, por uma pessoa de fora. Então vamos com calma aqui. O soro é uma forma passiva de imunidade adquirida ou artificial. Essa forma passiva acontece o quê? Você tem lá o seu corpo sendo atingido por algum micro-organismo ou por algum tipo de ente que possa te causar mal, e o seu corpo não está tendo tempo de produzir anticorpos, ou seja, vai ser criado, vai ser inserido em você um soro que tem esses anticorpos, que tem essas células de defesa, para que você consiga enfrentar isso com mais velocidade. Então é como se você ganhasse um apoio extra aí de um reino imediatamente. Está tendo uma invasão aí em você, o seu reino está capengando lá, e aí um reino vizinho manda um exército para te ajudar. Então ele vai lá e te ajuda. Só que depois esse exército vai embora, ele não vai ficar lá, não é fixo. Então você vai precisar de um treinamento, por assim dizer. E aí a gente pode incluir agora o nosso nossa queridíssima imunidade adquirida, agora ativa. E o que acontece? É como se você tivesse uma batalha de teste. É como se uma parte do exército inimigo, bem menor, viesse enfrentar o seu reino, uma tentativa de invasão, e você usasse eles para testar. Ou seja, o seu exército, os seus soldados atacam eles e aí aprendem quais são as fraquezas e os pontos fortes do inimigo. E assim eles se preparam para um exército ainda maior que vai vir depois. Assim, a gente tem a vacina, por exemplo. A vacina, ela injeta no seu corpo o vírus fragilizado para que o seu corpo consiga derrotar ele com mais facilidade e aprender como é que esse vírus funciona, para quando o vírus mesmo vier, o seu corpo já manda ele para fora. Aqui a gente tem umas partes importantes que é melhor vocês lerem, da página 94 e 95, sobre cartão de vacinação, contraindicações e tal. E aqui eu deixo muito claro para vocês, gente, vacinem-se. Tem uma história que rola aí, não, porque a vacina causa autismo, balela, ok? Isso não é verdade. Não causa, não tem nenhum tipo de comprovação científica que correlacione diretamente. O que normalmente acontece é uma coisa tipo assim, você pega um grupo de pessoas que desenvolveu autismo e você tenta correlacionar isso com a vacina de uma maneira às vezes muito forçada, e essa relação ela não tem base científica clara, ok? Então, isso não existe. Então, vamos estabelecer assim. Essa não tem nenhum tipo de consequência dessas para a tomada de vacina. As únicas consequências que podem ter é se você está tomando a vacina, sendo que ela é contraindicada para você. E as contraindicações estão aqui embaixo. Elas estão estabelecidas: alergia à gelatina, gestantes, indivíduos portadores de alguma deficiência de imunidade, como AIDS, ou seja, uma deficiência que torne o seu sistema imune mais frágil, porque vamos lembrar, a vacina está injetando o vírus mais frágil, ok, para o seu sistema imune conseguir aguentar a pancada. Agora, se o seu sistema imune é fraco, o seu sistema imune vai conseguir perder até para esse vírus fragilizado, entendeu? Então por isso você tem que ter esses cuidados. Então tá tudo aqui listado, leiam com calma, tragam isso para a vida de vocês, ok? Para que vocês não sejam enganados e tudo certo. Reações pós-imunização também é o que eu estou falando. Se você tem alguma reação alérgica, alguma reação negativa a uma vacina, provavelmente porque você tomou a vacina sendo que ela é contraindicada para ti, você tem que tomar as devidas precauções. Aqui ele está dizendo o seguinte: caso ocorra alguma outra manifestação mais grave, o atendimento médico deve ser procurado e, na primeira oportunidade, deve-se retornar ao local da vacinação para informar o ocorrido, onde uma ficha de notificação deverá ser preenchida e enviada para o SUVIS, a Supervisão de Vigilância em Saúde, onde o caso será avaliado. Ou seja, você tem que seguir um protocolo certinho. Volte para o lugar onde você foi vacinado, mostre o que aconteceu, fale sobre, diga como você está se sentindo e
confia aí que o sistema de saúde está contigo. E aqui a gente também tem comentários sobre o calendário de vacinas, nada de que a gente se aprofunde muito. E aqui rapidinho falando sobre o sistema linfático. A gente tem a nossa corrente sanguínea normal e a gente também tem um outro sistema de correntes que é o sistema linfático, ou seja, o sistema por onde corre esses anticorpos, ok? Então as nossas células de defesa elas também correm por um outro sistema de corrente que é a corrente do sistema linfático. E esse sistema ele tem alguns gânglios, ok? Nome difícil de falar, mas é basicamente uns focos onde esse sistema é resetado, por assim dizer. Você limpa os vírus que estão nele, as bactérias que estão nele, você faz uma espécie de filtro, né, desses glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, que dentre os glóbulos brancos, só para dizer, né, também, talvez vocês possam estar se confundindo, mas os neutrófilos e os mastócitos são células que são classificadas como glóbulos brancos ou leucócitos, ok? E aí o livro ele não explica isso para vocês diretamente, então para não deixar vocês confusos, quando a gente fala de glóbulos brancos, a gente está falando de várias células de defesa, dentre elas os neutrófilos e os mastócitos, ok? Então, é aí nessa parte de sistema linfático onde correm eles, ok? O baço, também aqui servindo como um filtro agora para o nosso sangue, para a nossa corrente sanguínea normal, onde correm os nossos glóbulos vermelhos, né, as nossas hemácias, e ele serve para filtrar o nosso sangue. É o mesmo princípio. É como se os gânglios filtrassem o nosso sistema linfático, né, a nossa corrente voltada para a imunidade, e o baço filtrasse o nosso sangue voltado para a circulação de oxigênio no corpo e tal. E aí a gente tem a linfa, que é justamente esse líquido que corre dentro dessa corrente do sistema linfático. Ok? Inclusive o nome, né? Linfa, linfático, que é por onde correm os glóbulos brancos, né? Que, como eu falei, células de defesa, tudo aí servindo para proteger o nosso reino dos invasores. Certo? Então, tudo tranquilo, finalizaram esse capítulo. Não esquecendo, né? Já ia fechando aqui sem dar para vocês a atividade. Nossa atividade de hoje vai ser o seguinte. Responda as seguintes páginas. Página 90, página 92 e página 96. Lembrando aqui, página 90, investigue. Página 92, investigue também. E aqui, página 96, exercite sua memória, ok? Ficam aqui essas páginas para casa, certo? Então é isso, um abraço, façam a atividade, voltem para a aula, né, para a gente conversar melhor. E é isso. Lembrando, anotações, dúvidas, pode perguntar, manda lá.